Boa noite. Eu vim falar sobre o tema irrigação e fertirrigação no desenvolvimento do eucalipto. Disciplina de quimigação, docente Antônio Evami e o discente Pedro Igor Silva. Informações pertinentes sobre o artigo. Titulação, autores, o ano que foi aceito, o ano que foi publicado, a revista e a CAPES. Introdução. Estima-se que em 2013 foram aportados cerca de 70 a 80 bilhões de dólares em ativos florestais. A China, a Índia e os Estados Unidos juntos possuem 61% da área mundial de florestas plantadas, mas representam apenas 22% das florestas destinadas à exploração comercial. Em contrapartida, o Brasil, com 7,75 milhões de hectares de florestas plantadas, representa 17% da madeira colhida mundialmente. O resultado da hibridação do Eucaliptus grandes com o Eucaliptus camaldulensis e o híbrido Eucalipto grancam. O híbrido apresenta características de rápido crescimento e a boa qualidade da madeira presente em eucaliptos grandes, e boa adaptabilidade a deficiências hídricas e nutricionais de solos do Eucaliptus camaldulensis. A falta de água minimiza a produção de maneira que, uma vez que o estresse hídrico diminui a taxa de fotossíntese e transpiração e condutância estomática. Então quer dizer que, se o eucalipto sofrer um estresse hídrico, provavelmente ele não vai produzir e não vai ter uma madeira tão grossa e tão alta como se ele fosse irrigado. Sanar o déficit hídrico é garantir o melhor desenvolvimento das florestas de eucalipto. Nesse sentido, tecnologia como a irrigação provém águas à cultura conforme sua necessidade. Então quer dizer que uma boa irrigação no eucalipto provém de uma madeira de melhor qualidade. Aliada à irrigação, a fertirrigação é das tecnologias que pode ser empregada no setor florestal, visando a aplicação de fertilizantes via água de irrigação. Ou seja, além de você estar irrigando a sua cultura, você também está adubando ela de uma maneira muito rápida. Realizar a adubação aliada à irrigação pode potencializar o crescimento das culturas florestais, visto que a fertirrigação aumenta a condução dos nutrientes às raízes. Então, você vai estar colocando os nutrientes que a planta realmente precisa, de maneira que não vai desperdiçar nutrientes, e que você vai fazer uma adubação de qualidade. Assim, o presente estudo buscou avaliar a influência da irrigação localizada e da fertirrigação sobre o desenvolvimento do híbrido Eucalipto grancam. Durante o quarto ano após a sua implantação em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Materiais e métodos. O trabalho foi realizado na área experimental da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Foram utilizadas folhas adultas e fragmentos de caule a partir de 5 centímetros do ápice da planta. A fixação do material foi realizada no próprio local da coleta. A utilização da FAA sendo posteriormente armazenada em álcool etílico a 70%. Nesse gráfico encontra-se a pluviosidade e a temperatura em 3 graus, média, máxima e mínima, no município que fez o teste, em outubro de 2014, em setembro de 2015. Nesse gráfico, pode demonstrar que nos meses que as temperaturas são mais altas, a pluviosidade é menor, e nos meses que as temperaturas são mais baixas, a pluviosidade é maior. O híbrido utilizado foi o grancam, clone
1277, que foi um cruzamento do Eucaliptus grandes com Eucaliptus camaldulense. No sistema de irrigação por gotejamento, foram utilizadas gotejadoras autocompensantes com vazão de 4,5 litros por hectare e um espaçamento de 0,5 entre os emissores, com pressão de serviço de 10 metros. No sistema de irrigação por microaspersão, foram utilizados microaspersores com uma vazão unitária de 48 litros por hectare, num raio de alcance de 1,5 metros, e pressão do serviço de 40 metros por instalado um emissor por planta a distância de 30 centímetros. Ou seja, cada emissor foi instalado na distância de 30 centímetros e o raio dos microaspersores era de 1,5 metro. O manejo da irrigação foi baseado na estimativa da evapotranspiração de referência. A partir da equação de Peymondt, o coeficiente da cultura utilizado para eucaliptos foi de 0,82. A irrigação foi realizada quando o somatório da evapotranspiração da cultura era igual ou superior a 9 milímetros. A precipitação total entre a implantação no ano de abril de 2011 e o último período avaliado, de 53 graus, foi de 5.974,04 milímetros. A lâmina de irrigação foi de 1.655,12 milímetros para MCI e 1.081,57 milímetros para gotejamento, resultando em uma lâmina total de 7.629,16 milímetros para MCI e 7.055,61 para gotejamento. No plantio das mudas de eucalipto, a adubação foi realizada com base na análise química. Foram realizados dois manejos de adubação, uma adubação por meio da fertirrigação e outra adubação convencional. Em tratamentos irrigados, a microaspersão e o gotejamento e para o tratamento não irrigado. Os atributos avaliados foram a altura da planta por meio do uso de um clinômetro digital e o diâmetro da planta, a altura do peito e o volume da madeira. O período de avaliação foi entre 42 graus em outubro de 2014 e o de 53 graus em 30 de setembro de 2015. Foram realizados uma análise do comportamento florestal por meio do incremento, definido como crescimento da árvore em um determinado período, calculando assim o incremento corrente e o incremento médio. Para o período analisado, 42 graus ao 53 graus. A precipitação no período avaliado foi de 1.554 milímetros, correspondendo a um acréscimo de 20,8% em relação à média atual. Ou seja, então foi muito boa esse acréscimo que teve por meio da irrigação. A lâmina de irrigação para o sistema de microaspersão foi de 127,2 milímetros e 108,0 milímetros para o sistema de gotejamento. A lâmina de irrigação no sistema de microaspersão foi de 15,1%, maior que no sistema de gotejamento. Possivelmente reflexo da melhor eficiência na aplicação da água realizado pelo sistema de gotejamento, minimizando perdas por deriva ou evaporação. Os fatores analisados, sistema de irrigação versus adubação, não apresentam interação significativa, ou seja, porque a adubação em ambos os sistemas foram o mesmo. O sistema de irrigação localizada, o MCI e o gotejo,
proporcionam valores superiores à altura da planta quando comparadas a áreas sem irrigação. O sistema de microdispersão e gotejamento diferiram estatisticamente da área sem irrigação, em que as plantas irrigadas cresceram por gotejamento 13% e por microdispersão 11%, a mais do que em relação se ela não fosse irrigada, sem irrigação. Aqui está um gráfico onde você pode observar que estatístico significa que um mês após o plantio aqui, ó, que tem 42, 45, 50 e assim por diante, também mostra o sistema de irrigação via macroaspersão e via gotejamento. Esses dados também mostram o sistema de irrigação com microaspersão e a diferença mínima significativa e o coeficiente de variação, que é em porcentagem, na qual dá para se observar qual que foi a melhor opção, para que deu uma planta mais de qualidade. Observa-se claramente que a água é um recurso-chave e limitado de produtividade, sendo constantemente perdida no processo fotossintético para a atmosfera e necessita ser reposto pelo ambiente ou por meio de uso de uma tecnologia. Ou seja, então irrigar a planta é fundamental para quem quiser ter uma planta de qualidade, o produtor querer ter uma planta de qualidade. E é um recurso que pode, de maneira geral, aumentar a qualidade do produto. Em relação ao DAP, a irrigação proporcionou maiores resultados no início do período avaliado. O sistema de microaspersão, gotejamento e área sem irrigação não diferem estatisticamente após os 50 graus. No 53º mês, após o plantio, o híbrido Cran-Can apresenta um crescimento em altura para plantas irrigadas por gotejamento de 13% e por microaspersão de 11% a mais do que em relação às plantas irrigadas. A irrigação localizada, a microaspersão e gotejamento aumenta a produção volumétrica da madeira para o híbrido Cran-Can. Além disso, quando se utiliza o sistema de gotejamento, o aumento da eficiência do uso da água na produção volumétrica da madeira. No entanto, a fertirrigação, tanto no sistema de macroaspersão quanto no de gotejamento, pode substituir a adubação convencional em florestas irrigadas, pois essa técnica aumenta a eficiência do uso de nutrientes pela planta, devido à aplicação dos mesmos com a água de maneira pontual e próxima às raízes, evitando dosagens excessivas dos fertilizantes. Essa é uma referência. Obrigado pela atenção.